Olá, seja bem-vindo ao canal Desperte o Seu Poder. O vídeo de hoje traz a sétima lei, a lei da não resistência. A filosofia oriental considera que o ser humano pode encontrar a felicidade quando não opõe resistência à natureza e quando se permite seguir o fluxo dos acontecimentos com fé e receptividade. Aceitar as coisas como são é o primeiro passo para o indivíduo alcançar a paz e assim poder melhorar qualquer situação. Se ele ignora a realidade como as coisas são, apega-se frequentemente às fantasias como as coisas poderiam ser, com isso deixa de aproveitar as experiências reais, dificultando o autoconhecimento, que é um fator importantíssimo para se conquistar a harmonia interior. A lei da não resistência é a lei que 9 a cada 10 pessoas violam, e por causa disso, elas causam muitos problemas para si. Uma pessoa bem equilibrada, que entende como viver em harmonia, não deixa isso acontecer consigo mesmo. Pense nisso por um momento. Quando você pode fazer tudo o que está fora da caixa, você está onde nunca esteve antes. Você vai encontrar resistência. De fato, se você encontrar resistência, provavelmente você está indo na direção errada. Não está indo adiante, está indo para os lados ou até para trás. Resistência é um sinal de que você está se movendo para uma nova área. Entretanto, quando você resistir, persista. E sugiro aqui que você não resista. A resistência pode soar como uma coisa boa, mas entenda, você e eu estamos programados para resistir à resistência. É parte da nossa natureza animalística, lutar ou fugir. Mas o que vamos fazer é dominar isso. Em vez de reagir por lutar ou fugir, vamos responder. Existe um belo conceito. Existe uma lei de reciprocidade psicológica que se baseia nessa lei. Essa lei diz que quando você oferece bondade, você recebe bondade de volta, mas raramente de forma imediata. E quando você oferece maldade, ela volta na hora. Vamos usar as artes marciais como uma metáfora aqui. Karatê é uma forma bem dura de arte marcial. Você me ataca, eu te ataco. Você me chuta, eu chuto. Nós nos batemos do início ao fim. Isso é resistir à resistência. Karatê não é a forma que queremos abordar isso. Quando alguém gritar conosco, deixe-o gritar. Deixe-o colocar toda essa negatividade para fora, mas não o ataque de volta. E temos o judô. Judô é onde você pega a força que o oponente emprega e o derruba. É dito que Sir Winston Churchill era um mestre no judô psicológico. Uma vez, passando por um membro do parlamento em Liverpool, ele ouviu: "Sr. Winston, o senhor é um bêbado nojento." Ele disse: "Sim, madame, eu sou. E a senhora é feia. Mas amanhã pela manhã eu estarei sóbrio." E quando ele disse isso, ele perdeu totalmente a guerra. Ela então disse novamente: "Sr. Winston, se eu fosse a sua esposa, colocaria veneno de cobra no seu café." Ele retrucou: "Senhora, se eu fosse seu marido, eu beberia." Se resistisse, ele perderia. George Bernard Shaw aparentemente enviou ao Sr. Winston um convite para assistir Pigmalião, quando a peça estreou em Londres, provavelmente mais conhecida como Minha Bela Dama hoje em dia.
E no convite ele colocou um bilhete: traga um amigo se você tiver um. Sr. Wilson enviou um bilhete como resposta dizendo: desculpe-me, estarei cansado na primeira noite, mas irei com felicidade assistir se houver uma segunda. Como podemos ver, no judô psicológico, nós derrubamos a pessoa com a força que ela gastou. Você ganha a batalha, mas perde a guerra. Existe uma outra forma de fazê-lo, a forma da não resistência. Se chama Aikido. É quando você recebe um ataque, se abaixa para desviar e continua em frente. Você me ataca, eu desvio. Me chuta, eu desvio. E continua em frente. Eu não deixo você me tocar. Eu não rebato. Me mantenho tranquilo. E quando você põe para fora toda a sua energia negativa, eu continuo tranquilo como uma flor. E aí, redirecionando para onde ela quiser. Isso é a não resistência. Observe, existe um monte de não resistências para quando você precisar resistir, persistir. Então, da próxima vez que se deparar com um problema, em vez de bater de frente, apenas deixe-o ir. Ele não é tão importante assim. E se você entrar nesse caminho, eu te garanto que você vai ter uma ótima jornada para o topo. Eu trabalho no novo projeto. De fato, tenho trabalhado nele por 1 ano. Eu me deparei com uma quantidade enorme de resistência. Eu apenas deixei ir. Apenas deixei. E eu sei que quando existe uma resistência em um programa em que estou envolvido, é porque estou no caminho certo. Veja, se você estiver andando para os lados e não encontrando resistência, você fará o que já sabe fazer. A lei da não resistência, dentro das 11 leis, é uma das leis mais importantes. Coloque-a na sua mente e lembre-se, não reaja, responda. Eu me lembro que no encerramento de um seminário que eu estava dando para um grupo de adolescentes no Havaí, certa vez eu perguntei para eles: qual a diferença entre reagir e responder? Foi quando uma menina de uns 15 anos levantou a mão e disse: reagir é um hábito. Para responder, você tem que pensar. Foi a melhor resposta que já recebi. 15 anos de idade. Reagir é um hábito. Para responder, você precisa pensar. Pense nisso. Quando você reage, o que causou sua reação ganha e você perde. Quando você responde, você vence. Temos que pensar no que realmente importa. Pense de maneira exata na riqueza e em como dobrar, triplicar e até multiplicar seus ganhos financeiros. Para que isso aconteça, você deve mudar a forma de pensar. Deverá pensar em agir ao invés de reagir. Antecipação é poder. Pensar claramente é se antecipar. Pensar na riqueza que deseja construir é um ótimo passo. Quando você pensa e se antecipa, o que irá acontecer no seu futuro será programado, planejado milimetricamente, assim como um relógio suíço, com extrema precisão. A lei da não resistência é uma grande lei para se entender. Use-a e você vencerá. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal e me ajude a continuar postando vídeos para expandir sua mente e o seu conhecimento. Gratidão imensa por você estar aqui. Muita luz e prosperidade para todos. Até o próximo vídeo.